Boa noite, que a graça do Senhor esteja com todos vocês. Agora, neste momento, todos que se encontram em casa, juntamente com a sua família, ou se você estiver só neste momento, em nome de Jesus, eu vou estar trazendo uma palavra que se encontra lá em Filipenses capítulo 1, que você possa se concentrar no momento, na palavra do Senhor. Não deixe com que nada venha tirar seu foco de ouvir a palavra do Senhor, de Deus falar ao seu coração. Em nome de Jesus, vamos ler a palavra do Senhor no momento, que se encontra lá em Filipenses capítulo 1, do versículo 12 ao 26. Em nome do Senhor Jesus, se conecte com o Senhor neste momento, que o Senhor vai falar assim aos nossos corações. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteçam ajudam de fato o progresso do Evangelho. Foi assim que todo o guarda do palácio, do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que eu estou na cadeia porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, ele tem cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. É verdade que algum deles anuncia Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isto por amor, pois sabem que todo me deu o trabalho é defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos na cadeia. Mas isso não importa. O que importa é que Cristo está anunciado, seja por maus ou por motivos bons. Por isso estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. E o meu grande desejo e a minha esperança são de que nunca falhar com o meu dever, para que sempre e agora e ainda mais eu tenho muita coragem. E assim, em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar aos outros a encontrarem a grandeza de Cristo. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, porém ainda fazer algum trabalho útil, então sei que o dever escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo, disse, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês, para ajudarem e a progredirem e terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razões ainda para ficarem orgulhosos de mim, na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Então, meus irmãos, essa palavra, esse texto, ele foi escrito, quando Paulo, ele estava preso. Paulo, ele tinha, nos planos dele, de Paulo, era de levar o evangelho a Roma. Mas não foi exatamente o que aconteceu como Paulo havia planejado. Paulo, ele foi preso em Jerusalém e quando ele chegou a Roma, eles estavam presos. Então, ali Paulo estava na cadeia.
a gente pode perceber, pode imaginar que pudesse ser o fim de Paulo, né? Porque ele planejou ir até aquela cidade, a cidade de Roma, pregar o evangelho para aquelas pessoas que ali estavam. Mas Paulo, ele chegou lá e estava preso. Chegou na cidade já preso, né? Então, meus irmãos, você pode imaginar que o Paulo poderia se ficar muito desesperado por estar ali, né, preso naquela cadeia, e que o inimigo da sua vida poderia lhe travar dele pregar o evangelho de Deus. Mas não. Paulo, mesmo dentro da cadeia, ele não deixou ser aprisionado a sua mente, a sua vida com Deus. Ele pregou o evangelho às pessoas que ali estavam dentro da cadeia, né? E aqui no versículo 12, ele vai falar assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram me ajudam de fato para o progresso do evangelho. Ou seja, tudo o que aconteceu na vida de Paulo, porque para quem conhece a vida de Paulo, sabe que Paulo, ele foi muito perseguido. Ele sofreu por várias perseguições na sua vida. E mesmo assim, aqui a gente consegue perceber, bem no início da leitura, de que Paulo, ele não se importa com o que estava acontecendo na vida dele. O que ele queria mesmo era que o evangelho de Deus fosse anunciado às pessoas. E ali Paulo, ele estava naquela prisão e vidas se converteram através do evangelho de Deus, porque ele não calou sua boca, ele simplesmente falou do evangelho de Deus, ele simplesmente queria viver a palavra do Senhor e repassar para as pessoas, para que as pessoas pudessem ser alcançadas pela graça do Senhor Jesus. Muitas das vezes nós nos sentimos aprisionados, seja num momento sentimental ou em alguma outra área da nossa vida. Nós nos sentimos aprisionados e olha para um lado e para outro e não sabe exatamente o que fazer. Mas aqui nós podemos ver o exemplo do apóstolo Paulo. Mesmo aprisionado, ele não deixou de pregar o evangelho. Mesmo aprisionado, ele não deixou de viver a palavra do Senhor Jesus. Aqui nessa mensagem a gente pode perceber que como viver os propósitos de Deus em meio ao sofrimento. Como viver os propósitos de Deus mesmo quando tudo vai dando errado, mesmo quando tudo está difícil na nossa vida. E o aprendizado que nós podemos ter desse apóstolo é a persistência que ele tem, mesmo ele sendo humilhado, mesmo ele sendo perseguido por causa do evangelho do Senhor. E mesmo assim, ele não ligou com o que iria acontecer com a vida dele. O que ele queria era viver para Cristo. O que ele queria era que o evangelho de Deus, que Jesus fosse glorificado através da sua vida. Então, meus irmãos, da mesma forma, é a nossa vida. Eu sei que é difícil a gente viver a vontade de Deus quando a gente está em momentos difíceis. Ultimamente nós vivemos um momento onde, digamos que nós estamos aprisionados dentro dos nossos lares, onde você não pode sair, onde você muitas das vezes não pode ir visitar o seu familiar ou até mesmo um amigo. Mas nós estamos presos fisicamente. O nosso coração, a nossa alma, isso ninguém pode tocar. O ser humano não pode tocar. Assim como Paulo, ele estava preso naquela cela, mas o homem não poderia tocar no seu coração. O homem não poderia tocar na sua vida com Deus. Porque a nossa vida com Deus, só quem consegue tocar é o Senhor. Então não importa o momento que você esteja passando agora, se você se encontra neste momento dentro do seu lar, sem poder sair, ou até mesmo no leito de hospitais. Eu não sei se alguém que se encontra no leito de hospital vai ter acesso a essa mensagem, mas se você se encontra em um leito de hospital, fica tranquilo. Como ter essa tranquilidade em Cristo Jesus?
Assim como aconteceu com Paulo, ele estava dentro da cadeia, ele estava aprisionado. E é o que tem acontecido hoje. As pessoas estão aprisionadas dentro dos seus lares. Ou como eu falei, ou se você se encontra em leitos de hospitais, mas a sua vida com Deus, ninguém pode tocar. A sua vida com Deus, você pode abrir o seu coração e Deus pode fazer morada dentro do seu coração. Se você está vivendo em um momento angustiante, onde você está sofrendo com angústia, sem poder sair, sem poder sair para fazer algo, saiba que isso vai passar. Assim como o apóstolo Paulo, ele teve a certeza de que Deus, ele iria tirar ele daquela cadeia. O apóstolo Paulo, ele teve essa certeza aqui na leitura da palavra. Então tenha essa certeza no seu coração. Se você está passando por algo, tenha essa certeza de que isso vai passar. Apenas se doe, apenas entregue a sua vida ao Senhor. Não importa o que venha acontecer, mas confie. Assim como Paulo viveu para Cristo aqui nesta terra, que nós também venhamos viver para Cristo. Que nós venhamos ter como propósito e como alvo principal Cristo em nossa vida. Eu vou reler novamente o versículo 20, que vai falar assim: o meu grande desejo e a minha esperança é de nunca falhar com o meu dever, para que sempre e agora e ainda mais eu tenha coragem, e assim eu tenho que dizer e fizer, tanto na vida como na morte. Aqui o apóstolo Paulo, a gente pode perceber que independentemente do momento que ele estava passando, se ele viesse sofrer tanto na vida como na morte, foi isso que o apóstolo Paulo relatou aqui. Não importa, mesmo que eu morra, mas eu quero que o evangelho do Senhor, eu quero que Cristo possa ser glorificado através da minha vida. Aqui a gente pode perceber que ele não estava ligando para os seus interesses pessoais. Paulo, ele não estava ligando para isso, mas ele queria de alguma forma que o evangelho de Deus fosse glorificado através da sua vida. Muitas das vezes a gente pensa, nós não queremos morrer, mas a gente vendo essa passagem, nos traz um grande aprendizado de que morrer em Cristo Jesus é lucro para nós. O apóstolo Paulo, ele relata muito claro aqui. Quando ele diz que queria ir para Cristo, não é porque Paulo ele quer se matar, mas é porque ele sabe que morrer com Cristo é lucro, que ele morrer em Cristo Jesus, ele sabe que ele vai estar em um bom lugar. Mas, ao mesmo tempo, ele lembra que por mais que ele viva nessa terra com sofrimento, mas ele sabe que nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Que através do seu testemunho, a gente pode ter coragem de seguir em frente, mesmo que tudo venha ao contrário. Mesmo que tudo está difícil, meus irmãos. Eu não sei de que forma se encontra o seu coração, as suas lutas. Se você se encontra dentro de algo que você não consegue se desprender disso, seja no medo, seja algo espiritual ou emocional, somente Deus conhece a sua vida. Somente Deus sabe o que você está passando neste momento. Mas eu quero que saiba que Cristo está com você. Seja em qual for o estado da sua vida, saiba que Deus, Ele está com você. Só não deixe de seguir. Só não deixe de adorar ao Senhor e glorificar o teu santo nome. Porque nós estamos aqui apenas de passagem. Nós sabemos que um dia tudo isso vai passar e a gente vai estar no bom lugar. Assim como diz o apóstolo Paulo, né? Que morrer é lucro, mas é morrer com Cristo. É quando eu faço a vontade de Deus. Então, meus irmãos, que você possa ler essa palavra. Se você quiser
depois ler o restante dessa passagem, é uma passagem muito maravilhosa, que no restante dos versículos, Paulo ele vai nos ensinar a ter firmeza e coragem. Por quê? Porque a gente pôde ver que para Paulo não foi fácil. Para Paulo foi muito difícil, e ele sabe que para nós também não vai ser fácil. Mas a gente sabe que vai valer a pena. Me faz lembrar essa passagem, é sobre fé. Assim como Paulo também falou nesse texto, né? Fala sobre fé, e a gente lembra dos heróis da fé, que se encontra lá em Hebreus 11. Depois, se também vocês puderem ir lá, você vai ver grande testemunho de pessoas que foram até o fim, mas não desistiram. Então, meus irmãos, não desista. Não desista no meio do caminho. Eu sei que às vezes dá vontade de parar. A gente olha para um lado e para outro e se encontra meio sem força. Mas quando nós olhamos para frente, quando nós olhamos para o alvo principal, que é Jesus, nós vem uma força sobrenatural que nós não conseguimos explicar. Mas para isso nós temos que nos entregar a Cristo. Nós temos que entender que não há outra solução, não há outro sentido de vida a não ser viver segundo a vontade de Deus, a não ser se alimentar desta palavra vindo do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, meus irmãos, que você venha refletir nessa palavra do Senhor, que você venha colocar no seu coração, que por mais que esteja difícil, mas que vai valer a pena, que você vai vencer. O apóstolo Paulo já era uma pessoa muito velha, já era de idade. Com certeza, o seu físico já não era tão bom, porque ele foi apedrejado, ele foi preso, ele sofreu várias perseguições. Talvez no corpo dele tinha muitas marcas, né? Mas todas aquelas marcas que ele tinha uma alegria dentro do coração dele. Porque após ele se converter, ele colocou no coração dele que ele queria viver para Cristo. Que independentemente do que acontecesse na vida dele, ele queria viver Cristo. Então, o que nós temos que viver aqui na terra é Cristo. Tem momento de fadiga? Tem, porque nós ainda estamos na carne. Mas enquanto nós estivermos na carne, carne não se refere a gente praticar as obras do pecado, mas a gente viver aquilo que agrada o coração de Deus. A gente fazer o melhor para Deus, assim como Paulo se doou para o Senhor, que nós também viemos fazer isso. Então, meus irmãos, reflita nessa palavra. Deixe o Senhor falar ao seu coração. Não se permita viver preso em cadeia o resto da vida. Paulo, ele tinha a certeza de que o propósito dele, de que a caminhada dele não iria acabar ali dentro daquela prisão. Ele tinha a certeza dentro do coração dele. Então que você também venha ter essa certeza. Se existe alguma área da sua vida que você vê que precisa ser liberta, que você vê que precisa ter uma libertação sobrenatural vindo do Senhor, não fique presa para sempre. Se desprenda, deixa o Senhor agir na sua vida. Que nós não venhamos se acomodar. Que nós não venhamos se acomodar com essas coisas do mundo, mas que nós venhamos viver o sobrenatural vindo de Deus. Porque é somente através de Deus que nós conseguimos vencer. É somente através do Senhor Jesus que nós temos força para vencer. Assim como os homens da Bíblia, assim como os homens que está relatado nesta palavra, venceram, foi através de Jesus. Foi através da sua fé e não desistindo. Porque se eu parar no meio do caminho, não tem como eu vencer. Não tem como eu ir até o fim. Saiba que existe uma esperança maior. Existe um galardão maior do que tudo isso que está acontecendo ao nosso derredor. Do que tudo isso que está acontecendo. O homem pode te prender.
Mas a sua vida com Deus, ninguém pode tocar. A sua vida com Deus, nada pode te tocar. Somente Deus, Ele entra dentro do seu ser. Somente Deus entra dentro do seu coração. Então, se você vem passando por alguma tristeza dentro do seu coração, que você acha que você não consegue mais vencer, saiba que você vai conseguir. Porque é possível a gente viver os propósitos de Deus em tempo de aflições. Porque é exatamente nesses momentos de aflições que nós conseguimos tirar algo melhor. O apóstolo Paulo, em meio a esse sofrimento, ele consegue olhar para o futuro com uma expectativa de que Deus tinha o melhor para ele e de que Deus ia tirar ele daquela prisão. Então, se você precisa ser liberto de algo, olhe para Cristo e tenha a expectativa de que você vai ser curado em nome de Jesus. Que através de Jesus você pode ser liberto. Que através de Jesus você vai conseguir. A palavra do Senhor fala lá em Mateus: vinde a mim todo que estáis cansado e sobrecarregado. Por quê? Porque o jugo do Senhor, ele é leve, ele é suave. E se eu estiver em Cristo Jesus, por mais que a minha carga seja grande, por mais que o meu fardo seja grande, mas quando eu entrego a Jesus, ela se torna leve. Porque Deus nos chama: vinde a mim. E se você está se sentindo oprimido, se você está se sentindo angustiado, venha até Deus. Venha até Jesus e permita com que Ele leve essa carga, esse fardo juntamente com você. Porque você não está só. Você está com Cristo Jesus. Uma vida foi paga pela sua vida. Uma vida morreu para te dar a vida. Então tome posse dessa palavra. Tome posse daquilo que Deus tem na sua vida. Não desista, meus irmãos. Jesus, Ele vai voltar. E vai valer a pena a gente não desistir nos momentos difíceis. Porque é exatamente nesses momentos difíceis que você vai trazer um aprendizado para a sua vida. Não desanime. Vá em frente. Se você anda distante do Senhor, se você anda afastado do Senhor, se há muito tempo você sente que você está frio espiritual, é o momento de voltar para o Senhor. É o momento de você se entregar, se ajoelhar nos pés do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Usa-me conforme a tua vontade. Não permita de que nada venha me afastar de ti. Não permita com que os problemas venham te afastar de Deus. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós podemos estar rodeados de pessoas que só fazem maldade. Mas se eu estiver ligado em Deus, nós vamos agir como Paulo. Mesmo dentro da prisão, ele estava ligado em Cristo Jesus. Mesmo ele indo para um lugar e outro, e quando ele chegava naquele lugar, ele era simplesmente rejeitado. Ele era simplesmente apedrejado. Mas ele não desistiu, porque ele tinha Jesus como seu alvo principal. É fácil, não foi fácil para aqueles homens da Bíblia. Não foi fácil para aqueles heróis da fé. Então para nós também não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Existe uma esperança muito grande dentro do nosso coração, que é o nosso Cristo Jesus, que é o nosso Pai. E a gente sabe que um dia Ele vai voltar, e a gente vai ter uma paz eternamente. Mas para isso a gente tem que fazer como Paulo. Não se importar para nosso próprio interesse. Porque quando Paulo ele fala que ele não se importa com o seu próprio eu, ele está se doando para o Senhor. Porque você viver para Cristo é você renunciar à sua própria vontade. Então, meus irmãos, fique com essa palavra. Reflita. Deixa Deus falar o seu coração.
Não permita que nada venha te prender em Cristo Jesus. Não permita. Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor abençoe a tua casa. Em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito de Deus possa ir de encontro ao seu coração neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa tocar o seu coração neste momento. Em nome de Jesus. Deixe com que essa palavra penetre no seu coração. E que ela faça morada. Em nome de Jesus. Leia a palavra. Porque é ela que te vai dar força. É ela que vai dar força para você vencer todos os obstáculos. E não desista. Porque o seu galardão está no céu. Faça a vontade de Deus. Renuncie tudo aquilo que for preciso. Mas não dê crédito para essas coisas mudando. Porque em Cristo Jesus você vai conseguir vencer, meus irmãos. Então que você fique com Deus. Que a paz de Jesus reine dentro do seu coração. Que a paz de Jesus reine em toda a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém.